Continuando aqui, meus irmãos, para concluir a palavra de Deus que eu estava compartilhando com os irmãos a respeito do centurião de Cafarnaum, recapitulando aqui, registrado em Mateus, capítulo 8, versículo 5 a seguir. Eu estava aqui compartilhando com os irmãos, repartindo a primeira lição que nós aprendemos aqui com este centurião. É a lição de nos achegarmos diante de Jesus, humilhados, implorando, rogando, suplicando, independente de quem nós sejamos, independente do que tenhamos, que nós devemos, na presença de Jesus, nos achegar humilhados, quebrantados e reconhecendo perante Ele que nós nada somos, nada temos e que somos totalmente dependentes da Sua presença. Então é isto que o centurião nos ensina aqui inicialmente, porque ele chega até Jesus implorando, rogando, suplicando, mesmo ele sendo um centurião, mesmo ele sendo um homem de autoridade, um homem que tinha divisa, um homem importante, um homem respeitado, mas diante de Jesus ele reconheceu que seus títulos, toda a importância que ele tinha perante os homens, ele reconhece diante de Jesus, o Filho de Deus, que tudo isto não era nada, porque ele nos ensina então aqui esta importante lição que eu devo levar comigo na minha vida, você na sua vida, de que na presença de Jesus, independente do que sejamos, tenhamos, da nossa capacidade, da nossa competência, das nossas habilidades, independente do que sejamos, na presença de Jesus devemos nos achegar humilhados. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que aquele que se humilha a Deus o exalta, e aquele que se exalta a Deus o humilhará. Quando olhamos para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, parafraseando aqui a palavra de Deus, Deus faz 4 exigências ao seu povo Israel. E se você ler, você vai ver que a primeira exigência que Deus faz do seu povo Israel é esta: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a primeira exigência de Deus ao povo de Israel é essa: se humilhar. Deus está ali no contexto de 2 Crônicas, capítulo 7, exigindo do seu povo a humilhação na sua presença. E quando olhamos para a parábola do fariseu e publicano, aqueles 2 homens que subiram no monte para orar, e a Bíblia diz que o fariseu ali na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo e Justo, orava de forma arrogante, de forma esnobe, com relação ao publicano que ali estava. E aquele fariseu se orgulhava, se exaltava e dizia: Senhor, eu te dou graças, porque não sou como os demais homens. Senhor, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Eu jejuo tantas vezes por dia. E ali o fariseu se exaltava na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele publicano nem ousou levantar os olhos aos céus, mas com a sua cabeça baixa, aquele publicano se esvazia de si mesmo. E ele vai dizer: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, compadeça-te de mim, pois sou um miserável homem diante da tua presença. Então, meus irmãos, a humilhação é a ponte para a exaltação. A humilhação é a ponte que liga-nos ao topo do monte. Então, portanto, que nesta tarde eu venha me esvaziar de mim mesmo. Que nesta tarde nós venhamos descer à casa do oleiro. Que nesta tarde, meu irmão, nós venhamos deixar a soberba de lado, o orgulho de lado. Independente do que sejamos, do que tenhamos, do cargo que ocupamos na igreja. Que nós venhamos reconhecer que diante de Jesus nós não somos nada. Que diante de Jesus nós somos totalmente limitados e dependentes da sua presença, da sua intervenção. É esta a primeira lição que o centurião nos ensina aqui. Mas seguindo, meus irmãos, na narrativa bíblica, seguindo no texto bíblico, ele chega até Jesus implorando. E a Bíblia diz no versículo 6, e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia gravemente atormentado. Veja bem, a segunda lição que aprendemos aqui com o centurião no versículo de número 6 é que ele não foi pedir por si mesmo. Ele não foi rogar por si mesmo. Ele não foi implorar por si mesmo. Mas ele foi pedir pelo seu criado. Ele foi pedir pelo seu servo.
Ele foi pedir pelo seu empregado, pelo seu serviçal. Então, meus irmãos, a segunda lição que eu aprendo com o centurião aqui, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, ele nos ensina a humilhação. No versículo de número 5, que independente do que sejamos, nós devemos chegar humilhados na presença de Jesus. Nós devemos nos esvaziar de nós mesmos na presença de Jesus. E a segunda lição aqui que eu aprendo com o centurião é que ele não foi pedir por si mesmo. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, o centurião nos ensina a compaixão. E um detalhe muito importante, a compaixão na prática. A compaixão sendo praticada. Porque nós sabemos que na teoria tudo é fácil, né, meus irmãos? O amor na teoria é fácil, a misericórdia na teoria é fácil, a humilhação na teoria é fácil, ser compassivo na teoria é fácil, humildade na teoria é fácil, né, meus irmãos? Tudo na teoria é fácil. Mas aqui o centurião nos ensina a compaixão na prática. E é isso que Deus espera de mim. É isso que Deus requer de mim. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus requer de você. Como diz a Bíblia lá em Tiago, que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra de Deus. E é isso que Deus espera de nós, que não sejamos apenas crentes teóricos, compassivos na teoria, misericordiosos na teoria, amorosos na teoria, humildes na teoria, mas sobretudo que venhamos praticar a palavra de Deus. E é o que tem faltado nos nossos dias de hoje, né, irmãos? A compaixão. E o que é a compaixão, meus irmãos? Compaixão é se colocar no lugar de quem está sofrendo. Como se fosse eu, você que estivesse sofrendo, passando por aquilo que aquela pessoa está passando. Isto é compaixão. E veja bem que o centurião se coloca no lugar do seu servo, do seu criado. E ele nos ensina então aqui, irmãos, a compaixão na prática. Então que nós venhamos verdadeiramente sermos crentes que carreguem a compaixão na prática. E seguindo aqui mais adiante, meus irmãos, quando o centurião, no versículo 6, está declarando a Jesus o seu problema, fazendo a sua petição em prol do seu criado, no versículo 7, Jesus responde dizendo: Jesus lhe disse, eu irei e o curarei. E no versículo 8, meus irmãos, em resposta, o centurião responde ao Senhor: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Veja bem a expressão do centurião, ao ouvir Jesus dizer que iria até a sua casa curar o seu criado. Olha a resposta do centurião: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ou seja, eu não mereço que o Senhor vá até a minha casa. Eu não sou digno, eu não sou merecedor de ter a sua presença debaixo do meu teto. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? A terceira lição que o centurião nos ensina é a humildade. Em reconhecer a sua limitação. Ao expressar a Jesus e dizer: eu não sou digno, eu não sou merecedor de que o Senhor vá debaixo do meu telhado. O centurião nos ensina a humildade. E o que é a humildade? O que é a humildade, meus irmãos? Humildade. No Salmo 8 temos um exemplo de humildade. O salmista está dizendo no Salmo 8: ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. E o salmista segue dizendo: quando eu vejo os teus céus, quando eu olho para o céu e contemplo a lua e as estrelas que tu criaste, obra das tuas mãos, diante desta imensa e poderosa criação, que só alguém maior que ela possa ter criado, o salmista responde dizendo: que é o homem mortal para que tu te lembres dele, que é o filho do homem para que tu o visites, ó Deus, o Senhor soberano, que criou toda essa imensa criação, que está acima da criação, que está acima da criatura. O Senhor lembrar-se do homem mortal que nem eu, do homem pecador que nem eu. Isto é humildade, irmãos. É reconhecer as nossas limitações. E um detalhe muito importante, Jesus no Sermão das Bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, ele vai dizer que bem-aventurados, felizes, ou mais que felizes,
são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é para aquele que é humilde de espírito. Olha o detalhe da palavra, irmãos. Não é humilde de palavra, não é humilde de aparência, mas é humilde de espírito. Aquele que de fato pratica a humildade e reconhece a sua limitação diante de Deus, que é totalmente independente do Senhor Jesus. Está relacionado com a primeira lição do centurião, no versículo 5, que inicialmente eu falei aos irmãos. Humilhação está relacionada com a humildade e vice-versa. Então, meus irmãos, a terceira lição é a humildade. Então, que nós viemos ser humildade não de palavra, mas humildade na prática, no trato para com o nosso próximo, para com o nosso irmão, para com o nosso semelhante, que nós viemos refletir a humildade do Senhor Jesus Cristo. E para concluir aqui, meus irmãos, a quarta e última lição que eu aprendo com o centurião, ainda no versículo 8. Depois de responder a Jesus dizendo, eu não sou digno de que vá debaixo do meu telhado, ele segue na sua expressão dizendo, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Mas dize somente uma palavra, e o meu criado ou o meu servo será curado, disse o centurião a Jesus. A quarta lição que eu aprendo com o centurião é a fé, meus irmãos. É a fé. Fé na palavra do Senhor Jesus. Veja bem a expressão dele. Ele diz com todas as letras, com toda a convicção e certeza, se tu disser, Jesus, uma palavra, eu tenho a certeza que mesmo à distância, no poder da tua palavra, que tu liberares da tua boca, o meu criado lá na minha casa vai ser tocado pelo poder da tua palavra e vai ser curado, vai ser restaurado, vai ser livre desta enfermidade que o está para levar à morte. Isto é fé, meus irmãos. Eu não estou falando da fé comum, popular, que todo mundo diz que tem. Que você vai descer a rua da sua casa e o ônibus vai estar ali te esperando. Isto é fé comum, fé popular, fé natural, que todo mundo tem. Mas eu lhes falo da fé sobrenatural. Eu lhes falo da fé como dom de Deus. A fé nascida no coração de Deus, que é implantada em nosso coração pelo Espírito Santo do Senhor. A fé sobrenatural que Deus fez gerar no coração de Abraão, que mesmo sem ver a terra, para a qual o Senhor o destinaria, ele saiu da casa do seu pai, crendo na palavra do Senhor, que mostraria a terra destinada a ele. Isto é fé, meus irmãos. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que de Deus se aproxime com fé. A Bíblia diz que o crente, o cristão, o servo de Deus, não anda por vista, por aquilo que vê, mas ele anda por fé, pela fé sobrenatural. Então que nessa tarde, meu irmão, se a tua fé está fraca, se a tua fé está esmorecida, ou até mesmo se a fé está morta na tua vida, eu declaro no poder da palavra de Deus, que Deus está renovando a tua fé agora. Eu declaro no poder da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, que Deus está ressuscitando a fé na tua vida. Receba a fé essa tarde, em nome de Jesus. Fé para ser curado, fé para ser liberto, fé para continuar firme em direção aos céus, em direção às mansões celestiais. Eu sei que o contexto em que estamos vivendo são de dias difíceis, a opressão está grande sobre a terra. Por isso precisamos de fé. E é isto que o centurião nos ensina. Ele diz, se tu disseres uma palavra, eu tenho fé na tua palavra, que o meu criado será curado. Então, nessa tarde, meu irmão, se você quer um milagre da parte de Deus, exercite a sua fé. Coloque a sua fé em prática. Assim como ele disse a Bartimeu, veja, a tua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue, ele disse, filha, vá em paz. A tua fé te salvou. Então, se ele está declarando que eles usaram a sua fé, é porque eles colocaram a sua fé em prática. Então, nessa tarde, irmãos, vamos colocar a nossa fé em prática. E aí eu concluo dizendo, Jesus vai dizer diante de todos os que ali estavam, eu nunca vi em Israel uma fé tamanha quanto a fé deste centurião. Jesus gaba o centurião na frente de todo mundo. Jesus o elogia na frente de todo mundo. Por quê, meus irmãos? Porque ele utilizou a sua fé. Porque ele colocou a sua fé em Jesus. Então, nessa tarde, coloca a tua fé em Jesus, meu irmão.
Coloca a tua fé em ação essa tarde. Jesus disse: Marta, se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus só está disponível para aquele que crê. Os milagres de Deus só se manifestam na vida daquele que crê. Então, portanto, meu irmão, exercite a sua fé essa tarde. Creia nessa tarde que o impossível Deus está tornando possível na tua vida. Seja abençoado essa tarde, você, o seu lar, a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Eu espero ter edificado a sua vida por intermédio da palavra de Deus nessa tarde, pois esse é o meu objetivo aqui no meu canal, sobretudo, é edificar a sua fé por intermédio da palavra de Deus, é somar na sua vida espiritual por intermédio da palavra de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, e eu gostaria de fazer uma oração com você nessa hora. Todos temos problemas, todos temos dificuldades, mas a fé nos faz conquistar e alcançarmos os milagres de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, na Tua presença santa nessa tarde nós estamos aqui, meditando na Tua palavra, aprendendo contigo, que é manso e humilde de coração. E eu te louvo pela rica e preciosa oportunidade de uma vez mais vir aqui no meu canal e compartilhar a palavra de Deus com os meus irmãos, com a Tua igreja, com o Teu povo, com os simpatizantes da fé. Senhor, em nome de Jesus, eu rogo a Ti nessa tarde que Tu vá de encontro a este meu irmão, esta minha irmã, que Tu vá de encontro a este homem, a esta mulher agora. Eu não sei qual é o problema que ele está atravessando, eu não sei a vitória que ele está necessitando, mas com fé na Tua palavra agora, nós unimos a nossa fé e no nome de Jesus tomamos posse da bênção, da vitória. Seja abençoado aí no teu lar, na tua casa, seja curado em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus e receba o milagre da parte de Deus. E eu tenho certeza que nessa tarde você está sendo tocado e alcançado pelo milagre de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.